Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Opa! É a minha mão esquerda. Muita coincidência eu começar a nossa conversa com a Catedral de Milão, que é justamente a capa do livro que vai ser sorteado hoje para vocês. Eu escolhi a Catedral de Milão pela sua beleza, pela sua imponência, pela sua grandeza. Ela faz parte do gótico internacional, um estilo que foi desenvolvido no final da Idade Média e é um dos melhores exemplos do gótico internacional, esse gótico chamado gótico também flamejante, por causa desses pináculos que parecem labaredas subindo para o céu. Tem muitas coisas para serem contadas sobre a Idade Média. É um período que vai aproximadamente do século V ao século XV, ou seja, 1000 anos. Embora os historiadores não estejam todos de acordo em relação a essa datação, essa cronologia, mas tradicionalmente costumamos fixar a Idade Média entre o século V e o século XV, ou seja, com a queda do Império Romano do Ocidente até a descoberta da América, para alguns, e para a maior parte dos historiadores, né, a descoberta da América. É um período muito mal estudado nas escolas, muito mal apresentado pelos professores, pelo simples fato deles não lerem os livros mais especializados sobre o assunto. Os professores que lecionam nas escolas, inclusive nas faculdades, eles costumam ter um semestre, nos seus 4 anos de faculdade, um semestre dedicado à Idade Média, e normalmente com uma leitura bastante pobre, ou às vezes sem leitura. Às vezes eles mal leem xerox de capítulos de livros e costumam repetir certos preconceitos que, no mundo acadêmico mais especializado, preconceitos que já caíram já há 60 anos. Né? Então, eu imagino que vocês devam ter aprendido, estou vendo gente aqui de escola, vocês devam ter aprendido que Idade Média é um período de ignorância, um período de obscurantismo, um período de atraso, que mais? De guerra, pestes, trevas, alguém pode acrescentar desgraças, tudo de ruim da história da humanidade aconteceu nesse período. Eu vou falar apenas para poder abrir a conversa com vocês, eu vou falar apenas de um assunto que é o que me toca mais profundamente, porque eu sou professor universitário e as universidades foram criadas no período medieval. Né? Só por isso já mereceria o fim desse longo preconceito. Lembrei de outra, que a igreja proibia as pessoas de ler, de estudar, que escondia os livros e tal. Né? É uma imagem também, é um preconceito também muito arraigado na imaginação, não só do senso comum, da imprensa, da mídia e tal, mas também de muitos colegas, de muitos professores. Então, eu trouxe um tema que é um tema bonito, o tema da universidade, o tema das escolas. O tema das escolas. Vamos lá? Vamos ver se funciona? Espera aí. Funciona. Não, é para avançar aqui. Funciona. Então, deixa eu me localizar. No século V, vamos explicar isso cronologicamente. No século V, a Europa é invadida por dezenas de tribos, chamadas bárbaras, tribos bárbaras.
visigodos, ostrogodos, burgúndios, alanos, vândalos, francos sálios, francos ripuários, uma dezena de tribos que viviam como seminômades nas fronteiras do império. Oi? Chega mais. Eu também fiquei me perguntando por que não sentaram mais pertinho, né? Então, onde é que eu estava? Obrigado. Então, estavam lá vivendo na fronteira do império, viviam como seminômades, até que eles foram pressionados por tribos da Ásia. É inacreditável, mas é verdade. Tribos asiáticas lá da muralha da China, lá do outro lado do mundo, vieram a cavalo em direção à Europa, em direção à atual Rússia. Tá? E essas tribos pressionaram as tribos que já viviam ali, naquelas fronteiras, e houve então um processo de invasão, algumas vezes migrações, outras invasões, outros acordos com os romanos, enfim. O fato é que no século V, o Império Romano do Ocidente parou de existir, deixou de existir. E aí nasceram vários reinos desses povos bárbaros. Por exemplo, os francos deram origem à França. Na Inglaterra, jutos, saxões, anglos deram origem posteriormente ao povo inglês. O povo inglês é chamado de povo anglo-saxão. E assim por diante. Na Itália, no norte da África, na Península Ibérica, visigodos se instalaram ali. Então, em pouquíssimo tempo, em 100 anos, muitos reinos surgiram. E dessa mistura desses reinos bárbaros com as estruturas sociais do Império Romano, nasceu a Idade Média. O problema é o seguinte: essas tribos eram analfabetas de pai, mãe, avô, avó. Não sabiam, não tinham escrita e, consequentemente, não tinham escolas, não tinham literatura, não tinham teatro, não tinham as coisas boas que o Império Romano tinha. Obviamente, o nível cultural, do ponto de vista da alta cultura, cultura letrada, cultura dos estudos e tal, caiu. E a única instituição que sobreviveu nessa confusão dos infernos foi a Igreja Católica. Verdadeiro milagre, a Igreja Católica. Essa igreja sem exércitos, essa igreja sem soldados, sobreviveu. E por isso se chama Igreja Católica Apostólica Romana, porque foi a única instituição que preservou a escrita, a leitura, as bibliotecas, por exemplo. A Igreja Católica cria o conceito de biblioteca, o conceito moderno de biblioteca. O mundo antigo conhece bibliotecas. A mais famosa era a de Alexandria, no Egito. Era a biblioteca de papiros. Negócio complicadíssimo para guardar, né? Se alguém tenta guardar papiro, tem aqueles escaninhos de professores com papiros. Imagina um livro de 500 páginas em papiro. Era assim que os antigos escreviam. Ou então em tabuinhas de cera, com um tipo de escrita, assim, uma cera meio um pouco mole ainda, derretida, e as pessoas escreviam. Os livros eram assim. A igreja inventa a biblioteca e o conceito... Alguém tem um caderno aí? Me empresta só o seu. Por favor. Isso aqui. A Igreja Católica inventa o livro. Ao invés do papiro, ao invés das tabuinhas de cera, uma coisa muito mais prática. Livrinho. E a pessoa, como a senhora está escrevendo aí, ó, com a letrinha, essa caligrafia feita lá na escolinha com caligrafia, letrinha pequena, porque no mundo antigo as letras são enormes e as palavras são todas juntas.
era um inferno para ler também. Esses monges medievais, os copistas, inventam a caligrafia pequena, o Azinho redondinho, o L colado com o A, o F colado, para não tirar a pena do papel. Né? Nessa época que veio isso de escrever colado? Nesse período, nós estamos aqui, olha lá, por favor. Isso aqui é a página de um livro. A página de um livro. Está lá um dos evangelistas, é o símbolo, são os símbolos artísticos da igreja, são os 4 evangelistas, sempre sentado com uma pena e escrevendo. Por quê? Na Idade Média, por causa dessa confusão dos infernos, quem vai saber ler e escrever, quem vai gostar de estudar, vai ser sempre gente ligada à igreja. A igreja mantém o estudo, mantém a redação, mantém a escrita. E inventa outra coisa que eu acabei de lembrar, a leitura em silêncio. A leitura em silêncio. No mundo antigo se lê em voz alta. E os monges, porque eles trabalham em silêncio, eles inventam a leitura em silêncio, a meditação, a ruminação das palavras. Isso é uma grande revolução. Os historiadores chamam de revolução silenciosa. A invenção do livro, do caderno, a invenção da leitura em silêncio e a invenção da caligrafia, das minúsculas, das letras minúsculas. Isso é uma transformação muito grande na história da civilização ocidental. Eu separei aqui os exemplos, os principais, né? Já falei alguns. O monge Cassiodoro é o inventor do conceito de biblioteca. É o inventor, ele cria uma biblioteca particular. Biblioteca nesse sentido, a pessoa vai lá, o estudante vai lá, consulta um livro e volta, faz anotações e consulta. O livro está lá à disposição para ser consultado. Cassiodoro, que viveu de 490 a 581. Vivarium foi o mosteiro que ele criou. Agostinho e Ambrósio inventam o estudo em silêncio. Agostinho também vive. Agostinho é um romano, é um africano, nascido no norte da África, santo da igreja, e ele é um dos transmissores da cultura antiga para o mundo medieval. E Santo Ambrósio também. O que esses monges fazem? Aqui, gente, é uma escultura da entrada de uma igreja na Espanha. É outra coisa notável da Igreja Católica, o patrocínio das artes. Não só cultura escrita, não só cultura letrada, mas também cultura artística, porque é uma diferença notável do Ocidente para o Oriente. No Ocidente, a ênfase é: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O conceito de imagem abre a perspectiva da arte. Ora, se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, nós podemos fazer imagens. Nós vamos trabalhar como Deus, nós vamos criar imagens. Demoraram séculos, ficaram brigando durante muito tempo para chegar a essa conclusão. Mas é uma diferença do Ocidente em relação ao Oriente, à Igreja Oriental, em relação, por exemplo, ao mundo muçulmano, em relação, por exemplo, ao mundo protestante. Né? O mundo muçulmano é proibido fazer imagens. No mundo protestante, há uma recusa das imagens. É uma diferença notável da Igreja Católica para as igrejas protestantes. Nas igrejas católicas tem arte. Nas igrejas protestantes, a prevalência é o despojamento, não tem imagens, não tem pintura, de um modo geral. Né? Aqui nós temos 4 quadros ali de São Francisco, 3 anjinhos barrocos, tem aqui uma imagem do Cristo em glória, tem arte. É despojada, porque as igrejas modernas são assim, né? Parece um prédio. Não são como as igrejas
que eu mostrei aqui, ó, não são como as igrejas medievais, o sentido tradicional da igreja, o sentido clássico da igreja, né? A entrada aqui lembra um pouquinho a entrada de uma igreja, mas já há uma mistura com elementos, vamos dizer assim, civis, elementos laicos, né? Aqui, eu estou olhando aqui, estou me sentindo num prédio, né? A sensação tem, mas não é exatamente como era, ok? Muito bem, vamos lá. O item 3. Não satisfeitos em estudar, em promover o estudo, a leitura, em escrever, em criar bibliotecas, em inventar o caderno, em inventar a caligrafia, etc., 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 o que a igreja faz? Preserva o conhecimento. Esses religiosos, durante toda a Idade Média, eles vão proteger as obras clássicas, todas, de obras científicas, de obras filosóficas, de obras religiosas, até mitologia grega, até poesia profana, até poesia erótica. Por quê? A mensagem da igreja é: não se destrói a cultura. A cultura tem que ser preservada, mantida, protegida, incentivada, estimulada. Todas as obras do mundo antigo, de Platão, Aristóteles, tudo, as cópias mais antigas são do século IX, copiadas por monges, século após século. Era entre aspas, dos castigos de um monge. Você está lá, está muito rebelde lá no seu mosteiro, aí eu sou o abade, meu filho, é o seguinte, essa cópia aqui da República de Platão está estragando. Seu trabalho agora vai ser copiar o livro todo, para que outras pessoas possam continuar a fazer a consulta. E não é copiar com letra garranchuda, não. É copiar com letra bonitinha, porque outras pessoas vão ler. E sabem como era, né? Obrigado. A pessoa fica de pé, o copista, segura o cotovelo, segura o braço, porque não pode encostar no papel, nem na pele de carneiro, na pele de vaca. Tem que segurar o cotovelo e escrever sem tirar a pena do papel, para não borrar. É um trabalho hercúleo que dá dor nas costas, dá dor de tudo que é jeito. E tem que escrever sem errar. Não tem como imprimir depois outra. Tem que fazer inteirinho sem errar. Todas, vamos repetir, todas as obras do mundo antigo foram copiadas e recopiadas pela Igreja Católica. Toda a Idade Média. Até a imprensa, até a criação de Gutenberg, da imprensa, e vai continuar ainda, é um trabalho típico dos religiosos católicos copiar os livros. Vou te dar um exemplo. Eu li uma obra chamada Policráticos, de um bispo no século XII. Tem uma edição argentina. Aí eu ganhei de presente de um professor que já aposentou. Comentei com ele: puxa, eu queria tanto ler essa obra, mas não tem tradução e tal. Aí o velhinho falou assim: eu tenho uma cópia, quer que eu te mande? Falei que, puxa, eu ia ficar muito feliz, professor. Achando que era conversa, não é nada. Ele mandou 600 páginas, xerocou, mandou pelo correio de presente para mim, edição argentina. E lá pelas tantas, esse bispo, que escreve no século XII, comenta uma obra romana, chamada Satiricon, que é uma obra profana, é uma obra em que dois rapazes gays saem pelas noites de Roma para participar dos bacanais. E eles contam, é uma novela, mas não é uma novela picante, né?
Mas na ocasião eu não sabia, eu li lá o bispo comenta assim, o Satiricon tem um latim muito bonito e tal. Aí um dia eu estava lá no Nordeste, entro na livraria, o que eu vejo na prateleira? O Satiricon, em edição bilíngue, latim e português. Um exemplar, falei, estava esperando por mim, comprei. Aí fui ler, né? Aí que eu descobri que era uma safadeza só do início ao fim. E ninguém destruiu. Por quê? Porque o princípio é guardar, até para falar mal, você tem que ler. Até para falar mal. E olha, e tem coisas lá que eu não posso contar aqui, de tão picantes, coisas tremendas. Né? E disse o bispo do século XII que estava escrito num latim muito bonito. E depois eu fui descobrir que o latim era horroroso. E o bispo achava que o latim era bonito. Era um latim de boteco, da Rua da Lama, digamos assim. Entendeu? Mas ele achava que era bonito. Não destruíram. Tudo foi preservado pelos copistas medievais. Porque a função cultural transmitida pela Igreja é de preservação do conhecimento. Tá? O papel, o caderno, eu já falei, a ordenação do tempo. O tempo é uma invenção da Igreja Católica também, a divisão do dia em horas. Começa com as horas canônicas. Os monges lá têm uma hora para... Acorda 4 da manhã para rezar, às 6 tem não sei o quê, às 2 da tarde tem não sei o quê. São várias horas durante o dia e naquela confusão daquelas tribos, ninguém controlava tempo, ninguém se preocupava com o tempo. Quem se preocupa em ordenar o tempo e arrumar as coisas para o trabalho são também os religiosos da Igreja Católica. Então, se vocês quiserem reclamar que tem hora para acordar, tem hora para ir para o trabalho, tem hora para almoçar, tem hora... É Igreja Católica. Podem jogar a culpa na Igreja Católica. O tempo, a caligrafia, eu já falei, o amor pelo estudo. Pois é, isso é uma coisa que me deixa profundamente emocionado e triste, porque lá na UFES é só eu pedir para lerem uma xerox de 20 páginas que o meu bonequinho é espetado em todos os centros de macumba de Vitória. O Brasil não aprendeu ainda o amor pela leitura. Infelizmente, as pessoas odeiam ler. As pessoas, Senhor, odeiam ler. Eu dividi a sala uma vez com um colega, chego na sala, está o dicionário Aurélio jogado no lixo. Você acredita nisso? Professor doutor. Eu falei, professor, o dicionário está aqui no lixo? Está velho, joguei fora. Aí eu, posso pegar? Pode. Aí eu peguei o dicionário, aí consertei, reformei para usar. Como é que o dicionário fica velho? Claro, as palavras mudam e tal, mas é até bom você ter 2 dicionários, você compara as palavras que foram acrescentadas. Acho que peguei o dicionário. Isso é um professor doutor da UFES. Eu estou dando um exemplo extremo para vocês entenderem que a menina lá do Darwin não, é Darwin, é Darwin. Oi, meus filhos estudaram no Darwin, fui lá brigar com a professora que ela não ensinava português. A professora de português lá onde eu moro, lá em frente à UFES. Fui brigar que não ensinava português. O professor de português não ensina português. Fui lá reclamar. E meus filhos não aprenderam português. Tive que contratar professor particular para ensinar. Eu sou, tu és, ele é. O professor não ensinava nada. Nós não aprendemos ainda a ter amor pelos livros, amor pela leitura. E está cada vez pior. Na UFES entram os alunos assim, nós vai me engostar. Você imagina como é que eu sofro, né? Eu falo no primeiro dia de aula, Min Tarzan, Min dar 0 para você. Min Tarzan, Min não gostar, Min ficar triste, Min dar 0 para você. É inacreditável. A Idade Média,
os religiosos da Igreja Católica, e principalmente Hugo de São Vítor, um monge também, as pessoas estimulam, os religiosos estimulam a leitura, a educação, o estudo. Eles criam escolas. As universidades que foram criadas depois não caíram de paraquedas, não caíram de Marte. Foi um processo de expansão de escolas que deram origem às universidades. Eu separei um trechinho do Hugo de São Vítor, que eu trouxe, só um trechinho, numa edição muito bonita. Eu acho que está aí, espera aí. Ah, não, aqui ainda é uma biblioteca já com livros, não com papiros. É uma página de um livro do século VIII, e está lá o santo da Igreja Católica escrevendo. Os santos estudam. São poucos os santos que não gostam de estudar, mas normalmente a imagem é de estudo. Cadê o Hugo de São Vítor? Ah, olha lá, uma sala de aula, já no século XIII. Está lá o professor lendo o livro e tem lá um estudante que está acompanhando com a sua cópia. Os outros preguiçosos não fizeram cópia, estão vendo? Estão lendo do colega. É aquela coisa hoje, né? Trabalho em grupo, um faz o trabalho, 5 ficam vagabundeando e não fazem nada. É a mesma coisa, não muda. A diferença é que agora você tem que aprovar todo mundo. Trabalho em grupo sempre foi vagabundagem. Não façam trabalho em grupo. É enrolação. Cadê o Hugo de São Vítor? Ah, não, ainda tem mais imagem. Olha lá o professor, religioso, ó. Tonsurado, raspou a cabeça, que é religioso. Ah, tá, por quê? Na Idade Média, como são os religiosos que ensinam, os religiosos que copiam livros, os religiosos que estimulam a leitura, os professores têm uma categoria semi-religiosa. Professor universitário não vai poder se casar, porque casava com a matéria. Vocês entendem, né? Porque se você casa, tem que dar atenção para a mulher, aí tem os filhos, aí tem que ajudar a trocar fralda, e tal, o filho correndo para lá e para cá, você não tem mais tanto tempo para estudar. E aí estão todos lá. Ali é uma sala de monges, os meninos estudando lá. Também é a página de um livro. Ok? Cadê o Hugo de São Vítor, gente? Ah lá, cheguei no Hugo de São Vítor. Mesma coisa, né? O Hugo de São Vítor, outra página de um livro. Esse livro está na biblioteca de Oxford, na Inglaterra. Mesma coisa, o Hugo de São Vítor e os religiosos lá, lendo, estudando. Não é muito difícil de entender isso, né, gente? No Brasil, as melhores escolas têm origem religiosa, católica. Lá no Rio é São Bento, Santo Inácio, Santa Úrsula. Aqui no Espírito Santo também tem, não tem? Marista e tal. Hoje está tudo uma decadência danada, mas a base é ligada à igreja, né? Ou então colégios militares. Lá no Rio, quem rivaliza é o São Bento e o Colégio Militar. Ou a formação militar, ou a formação de base de origem religiosa, são sempre as duas melhores bases para a educação. Aliás, uma coisa que me chamou muita atenção aqui, vou falar do Darwin de novo, lembrei, você me perdoe. Meus filhos foram estudar lá em Juiz de Fora, e lá tem o Colégio dos Jesuítas. Nos 20 melhores do Brasil, tem que fazer prova de 3 horas de duração para entrar, para conseguir uma vaga para entrar. Aí eu falei assim, minha filha não vai passar. Estava vindo do Darwin, né? Mas passou. Passou porque eu estava com o tridente do diabo do lado ali para passar, né? Vocês sabem, eu sou mal para caramba. R$500 mais barato que o Darwin. E de noite ainda tem turmas para famílias carentes. E uma das 20 melhores escolas do Brasil. Primeira reunião lá, uma coisa maravilhosa, chegou o pedagogo lá e falou, olha,
1 minuto atrasado não entra, fechou o portão, não entra, volta para casa. Eu falei, que maravilha, não pode usar isso, não pode usar, que maravilha, 20 mil proibições, que maravilha. Aí funciona. Esse negócio de traumatizar, eu não aguento mais, tudo traumatiza, eu não aguento mais. Eu que estou traumatizado, final de carreira, tá? Olha só, Hugo de São Vítor, atenção. Vamos ler um trechinho de um escrito do século XII. Atenção. O começo da disciplina moral é a humildade. Vamos falar devagar. É a humildade, da qual existem muitos ensinamentos, 3 dos quais interessam mais ao estudante. Número 1, não reputar de pouco valor nenhuma ciência e nenhum escrito. Tudo merece ser estudado. Número 2, não ter vergonha de aprender com qualquer um. Qualquer pessoa pode te ensinar alguma coisa. Olha que coisa fantástica. Qualquer pessoa, de qualquer classe social, de qualquer nível, tem alguma coisa para te ensinar. É só você abrir o coração. Não é isso? Ou então, lá na Bíblia, né? Quem tem ouvidos que ouça. Escuta, meu filho. Número 3, não desprezar os outros depois de ter alcançado o saber. Pô, isso é bonito. Quando eu li, eu fiquei emocionado, porque lá na UF só tem... Os meus colegas doutores são... Então, é uma empáfia danada. Minha avó falava assim, você vê o fundo da meleca do cara. Não faz nada, mas... Entendeu? O estudante prudente, portanto, ouve todos com prazer, lê tudo, não despreza escrito algum, pessoa alguma, doutrina alguma, pede indiferentemente de todos aquilo que vê estar lhe faltando, nem leva em conta quanto sabe, mas o quanto ignora. Sensacional. Vou até beber água. Sensacional. Filosofia socrática, lembram? Conhece-te a ti mesmo. Sensacional. Hugo de São Vítor é sensacional. Aprenda de todos com prazer aquilo que você não conhece, porque a humildade pode tornar comum para você aquilo que a natureza fez próprio para cada um. Não considere vil conhecimento algum, porque, botei até em negrito, todo conhecimento é bom. Está falando para estudantes. Estuda, meu filho. Pelo amor de Deus, cara. Desliga a televisão. Corta a tomada, o fio da tomada. Desliga o WhatsApp. Vai ler um livro, pô. Olha aqui. Se tiver tempo livre, não recuse ler algum escrito. Se você não lucra, também não perde nada. Sobretudo porque não há nenhum escrito, creio eu, que não proponha algo agradável, se é tratado no lugar e no modo devido. E não há nenhum escrito que não contenha algo especial. Bacana pra caramba. Pô. Agora, prestem atenção, essa história que na Idade Média a igreja proíbe as pessoas de estudarem, que proíbe a leitura, imagina, é exatamente o contrário. Porque quem estuda, quem gosta de estudar, sente uma solidão enorme no meio da torcida do Flamengo. E ninguém gosta de estudar. Lá na Geraldo Maraca. A solidão é tremenda, porque ele vai conversar, o que ele lê, com quem que ele vai conversar? Não tem com quem conversar. Não tem com quem conversar, é uma solidão suprema. Quanto mais você estuda, mais solitário você é. Isso é um fato. Vai diminuindo o círculo, a menos que você fale de sexo, drogas e rock and roll, futebol e funk e, sei lá, a mulher melancia,
mulher jaca, mulher isso, sei lá, eu não sei, eu estou por fora. Dupla sertaneja, sertanejo universitário e não sei mais quem. Eu sei falar, eu sento lá no feijão tropical, lá em Jardim da Penha, eu sento, o pessoal está lá com aquele prato de arroz de 3 andares e enche o garfo, a boca, começa a sair comida e falando de mulher. Eu sei fazer. Entendeu? Mas chega uma hora que porra, eu estou lendo aqui Hugo de São Vitor, quem que eu vou ler esse negócio? Nem na UFES. Eu mostro lá, ficam assim, professor, intervalo. Na hora do intervalo, professor. Eu dei um curso de teologia aqui lá em Vitória, sábado de manhã, de 8 da manhã às 5 da tarde, com documentos antigos e tal. Professor, eu lembrei agora, primeiro dia de aula, 7 da manhã, eu chego um pouquinho antes, porque para começar às 7, né? Eu ia botar o pé na sala, aí tinha só um aluno da turma de 50, que eles chegavam 8, 7 e meia, porque é 7, mas começa meia hora depois. Quando eu ia botar o pé na sala, o rapaz falou assim, professor, que horas que é o intervalo? Antes de começar, não deu nem bom dia. É isso. Olha que coisa linda. Por isso que a Igreja Católica inventa o sistema educacional. Tem mais um trechinho. Tem mais um trechinho. Por favor, acompanhe, paciência. Igualmente lhe convém que, quando começar a conhecer alguma coisa, não despreze os outros. Esse vício da vaidade ocorre a alguns porque olham com demasiada diligência o seu próprio conhecimento e, parecendo-lhes de ter se tornado alguma coisa, pensam que os outros não são como eles, nem poderiam nunca sê-lo, sem conhecê-los. Por isso, agora ferve o fato que alguns charlatães, gloriando-se não sei de quê, acusam professores mais velhos de ingenuidade, achando que a sabedoria nasceu com eles e morrerá com eles. Não é meu conselho imitar esse tipo de pessoa. O bom estudioso deve ser humilde e manso, afastado totalmente das preocupações vãs. Fuja dos autores de doutrinas perversas como do veneno. Aprenda a refletir longamente sobre alguma coisa antes de julgá-la. Olha que sensacional. Pensa, para antes. Não, eu acho isso. Não, você não acha nada, filho. Para pensar antes. E esse negócio agora, o mundo agora incentiva a garotada a dar pitaco em tudo, né? Primeiro você tem que dizer o que você acha. O cara não leu nada, mas primeiro ele tem que dizer o que ele acha. É exatamente o contrário. Aqui, aprenda a refletir longamente sobre alguma coisa antes de julgá-la. Não queira parecer douto, mas sê-lo. Ame os ensinamentos aprendidos dos sábios e procure tê-los sempre diante dos olhos como espelho do seu próprio rosto. Sensacional. Sensacional. Escrito em 1127. Tem uma edição bonita da editora lá da igreja, no Rio, a Paz e Terra, não. Paulinas. Acho que é Paulinas. Uma edição boa. Sensacional. É um professor de uma escola dando conselhos. Didascálio significa em grego coisas relativas à escola. Coisas concernentes à escola. Concernentes é meio pedante. Coisas da escola. Né? Mais uma aula. Isso aqui é uma iluminura com folhada a ouro, né? Imagina, começam a escrever o texto, mas antes tem imagem. Porque o homem foi criado, a humanidade, à imagem e semelhança de Deus. Tem imagem. Aí está lá o professor dando aula, os alunos lá com os livros, discutindo o que leram, que acabaram de ler, com as mãos, gesticulando com as mãos e tal. Então, século 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, começam a surgir escolas. Primeiro escolas coladas no mosteiro, depois escolas coladas na igreja da vila,
escolas catedralícias, escolas monásticas. Vai crescendo o número de escolas lentamente, porque a humanidade não gosta de estudar, é aos trancos e barrancos, devagar. Imagina ensinar um viking latim para um viking, para um ostrogodo, para um vândalo, ensinar latim. Era o inglês da época. Tinham que se comunicar em uma língua, comunicavam em latim. E pior, os professores davam surras nos alunos. Não fez o dever de casa? Vara. Ainda fazia assim, ó. Vira aí, filho. Era assim. Porque na Bíblia está escrito: quem ama o filho não lhe poupa a vara. Já leram isso? Está lá. Vocês leem a Bíblia, não? Ele está lá. Tem que ler, né? Porque, por isso que chama religião do livro. Se você não lê, você não é crente. Para ser crente tem que ler. Por isso que incentivam a leitura, a educação, para aprender a ler. Aliás, judaísmo, cristianismo e islamismo são chamadas as 3 religiões do livro, porque tem que ler. Se o cara não lê o Alcorão, não é muçulmano. Ainda tem que ler em árabe. Se o judeu não lê a Torá, não é judeu. É judeu de Araque. E se o cristão não lê a Bíblia, é 7-1. Então, é importante que todo mundo aprenda a ler. Quanto mais gente lê, melhor. E aí, senhoras e senhores, olha aqui. No século XIII, com essas escolas crescendo em número, surge a universidade, que é uma invenção da Igreja Católica, uma invenção da Idade Média. No mundo antigo, em Grécia, em Roma, não existia essa noção de fazer um curso e se tornar médico, se tornar advogado, se tornar, enfim, teólogo, filósofo. Olha lá. Valladolid, Salamanca, Sevilha, Lisboa, Montpellier. Aqui é a Faculdade de Medicina, no século XIII, a mais famosa faculdade de medicina da Europa. Orleans, Paris, olha lá, Oxford e Cambridge. Até hoje, né? Até hoje, 2 das mais prestigiosas universidades do mundo foram criadas no século XIII. E ali vocês podem ver que a maior parte, à medida que se aproxima de Roma, aumenta o número de universidades. Os papas patrocinam, dão dinheiro, dão cartas recomendando aquela universidade. Seria hoje como a regulamentação, o ok do MEC, né, do governo. Pode abrir essa faculdade aí. Essa faculdade está legal. E aí, quando o Papa dava a cartinha, a universidade ganhava prestígio e todo mundo ia querer estudar ali, queria estudar ali. Por exemplo, Oxford e Cambridge disputavam quem que recebia mais estudantes. Comparado com hoje, é claro que não tem comparação, é muito menos gente. Mas nasce nesse coração da Idade Média. Tá, eu coloquei as datas, olha lá. Eu coloquei as datas, que eu esqueço, né? Bolonha, Direito. Oxford, Paris. Módena, Cambridge, Palência, Teologia e Artes. Salamanca, a primeira a ter o título de universidade, em 1253. Direito e Medicina. Pádua, Direito e Teologia. Nápoles, Medicina. Toulouse, França, Teologia, Direito. Enfim, gente, não dá para dizer que é a Idade das Trevas, um tempo que inventa as escolas e as universidades. E tudo com patrocínio da Igreja Católica. O professor que fala isso é uma anta. É uma anta. Não leu nada. Não, eu não entro nem nesse mérito, que ainda tem outros elementos. Mas no mínimo, não estudou.
Não leu. Não leu. Não leu. Olha só, e aí começa cada vez mais universidades. Olha lá, não dá nem para ver, né? Aqui tem os anos, ó. Turim, olha quantas, perto dos estados papais, ó. Gênova, Palência, Parma, Salerno, olha quantos. Aqui do século XII é o século XV já. Até na Escócia, Glasgow, Copenhague. Não dá para levar a sério. Gente, isso tudo é invenção, tá? Em resumo, é Hollywood. É cinema, é a maior diversão, é o maior barato. Mas é tudo invenção. Eu vou terminar com um exemplo que vocês devem conhecer. Eu coloquei as fotos. Espera aí, que antes eu gosto de imagem. Olha que coisa linda. Olha de Salamanca lá. Ali, olha que legal. Ali a entrada da universidade. Maior barato. O que tem ali na entrada? Antes do menino entrar na universidade para começar a estudar, o reitor chamava a turma que vai começar agora, né? Na entrada da universidade. Aí falava assim: filho, olha só, galera, é o seguinte. Aqui tem 2 caminhos esculpidos. Vocês estão vendo ali aquela escultura ali à direita? O rapaz está bebendo. É um mau estudante. Não vai se formar. Olha ali à esquerda. Tem uma outra escultura ali, um menino com um livro, lendo. Vocês têm que fazer isso, senão vocês não vão se formar. Continuam lá as 2 esculturas. Quando eu fui apresentar um trabalho lá em Salamanca, a organização do evento, que era de filosofia medieval, um dos organizadores chamou os professores de outros países para fazer a mesma coisa, para mostrar lá, fazíamos isso aqui no século XIV, no século XIII. Aí eu achei graça, eu olhei ali, na hora eu reconheci uns 30 alunos da Rua da Lama, ali à direita, que eles ficam lá na Rua da Lama bebendo, até 2, 3 da manhã. Teve um dia que era uma prova minha na segunda-feira, domingo eles estavam lá, né? Aí eu fui fazer uma brincadeira, passei de carro, abaixei o vidro, falei: aí galera, amanhã, hein? Acabou. Foi sensacional. E um monte de reprovados depois, né? Você imagina? Tinha um monte de reprovados. Aí tem aqueles marmanjos, maconheiros: professor, dá uma chance. Assim, não. Teve uma turma de filosofia, que eu já trabalhei na história, na filosofia, e hoje estou no departamento de teoria da arte e música. Eu passei no concurso lá para a história, né? Mas lá a área é o quinto dos infernos. É uma área verdadeiramente diabólica, o 7º círculo do inferno de Dante. E aí eu tentei fugir, tentei transferir, E aí fui emprestado uma época para a filosofia, porque minha tese de doutorado é sobre um filósofo medieval. E aí me convidaram lá, fiquei um tempo, tal, mas não tinha vaga, a tal da vaga, né? Até que nas artes, Deus teve piedade de mim, Senhor, obrigado. Deus teve piedade de mim e me convidaram para fazer um teste lá nas artes, que a professora foi embora e ficou uma vaga lá, um buraco no semestre. Aí eu fui fazer o teste, foi 1 ano e meio de teste, até casar, foi um noivado eu trabalhando nos 2 lugares, né? Aí gostaram da experiência, eu também fiquei lá estudando arte, né? Você é artista. Aí propuseram a vaga e eu consegui essa transferência interna. E por isso também, naquela ocasião, eu estava apresentando um trabalho de filosofia. A ideia de natureza em São Bernardo de Claraval. Acabou? Acabou. Então, eu ia contar um negocinho para acabar, eu ia falar alguma coisa para acabar, eu agora esqueci. Vocês lembram?
Hollywood? Ah, obrigado. Vocês devem ter visto O Nome da Rosa. O filme O Nome da Rosa, alguém já viu? É com Sean Connery. Sean Connery, fantástico ator, escocês, a favor da independência da Escócia e tal. Ganhou a chave da cidade lá de Praga, que ele gastou não sei quantos milhões ajudando lá a reconstrução de Praga e tal. Bacana, o Sean Connery era o 007. Era o 007. Minha mulher ama o Sean Connery. Ela adora o Sean Connery. Nós vimos O Nome da Rosa. O filme é baseado num romance. Se vocês não viram, vejam, é legal. É um filme policial, né? Tem lá um mosteiro medieval, só tem tarado, só tem depravado no mosteiro, e o mosteiro tem uma biblioteca fechada, 7 chaves, ninguém pode ler nada. E se alguém lê alguma coisa, tem um outro monge lá que bota veneno na página dos livros, para quando o cara passar o cuspe e o dedo, morrer envenenado. Vocês lembram do filme? Alguém viu? Mais ou menos é isso, né? Foi isso, foi. Contei o filme. É um filme de 1980 e tanto, já está velho o filme já. Mas é legal, o filme é bom. O livro é melhor. O livro é melhor. Mas Hollywood é a maior diversão. Chega lá o Sean Connery com um discípulo, é recebido por um monge velho tarado. Aí o velhinho já fica olhando para o menino, passa a mão na cabeça do menino, pronto para aquilo, né? Tudo invenção. As bibliotecas não eram fechadas, as pessoas não eram proibidas de ler, muito pelo contrário. Claro, tinha bibliotecário, para não chegar lá um vagabundo, rasgar a página de livro, roubar livro, como na UFES. A galera vai lá na UFES, joga o livro pela janela. Você sabe. Você sabe, você fez assim, você sabe. Você já viu ou já fez? Abre o seu coração. Não vai um cara lá, fica outro embaixo assim, ó, esperando. São todas janelas abertas, é para roubar. Aí o cara joga. Então, tem bibliotecário, mas as bibliotecas eram consultadas, estudadas, sala de copistas e tudo. Tá? Ou seja, o filme é mal barato, e milhões de filmes de Hollywood, milhões de filmes sobre a Idade Média, porque tem esse negócio de dragão, bruxa, como é que é o nome? A Guerra dos Tronos? É isso? Como é que é o seriado? Como é que é o nome do seriado? Dos tronos dos monarcas? Guerra dos Tronos. Tudo invenção. É tudo invenção. E é claro, é muito difícil lutar contra essa imagem. De um lado, a Idade Média é a Idade das Trevas, da ignorância, da proibição de estudo, blá, 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 blá. E, de outro lado, é a imagem da fantasia, o rei Arthur, o mago Merlin, a Guinevere, as fadas, os seres fantásticos, todo mundo maconhado, né? Tem todo mundo voando, os animais. Tem esses dois lados. Os dois são mentira. Os dois são para vender. Vender livro, vender filme, vender romance, vender... Nada disso. E, para concluir, o que de ruim tinha, tem em todas as épocas. Guerra. Todas as épocas. Uma tarde da Primeira Guerra Mundial matou mais gente que todas as cruzadas juntas. Pelo simples fato que o cara luta com espada. E o outro... E pelo simples fato que tinha muito mais gente. Tem muito mais gente hoje no mundo, claro. E além do mais, na guerra medieval ainda tinha um sentido cavaleiresco. O cara caiu no chão, espera ele levantar para continuar a briga, né? Espera ele levantar. Ainda tem essas coisas. Pagar resgate, prende para... Não é para matar, é para prender, para pagar resgate dos nobres. Então, guerra. Epidemias. Quer mais epidemia que o século XX? Começa com a gripe espanhola que mata... o cara dá um espirro, morre não sei quantos milhões.
Guerra, epidemia, que mais? Fome. Escravidão, não acabou. O Brasil tem escravidão ainda. Além de detestarem ler, o nosso povo, além de detestar ler, ainda tem escravidão no Pará, no interior do Rio de Janeiro. Tem. Todas as épocas têm essas desgraças. Por quê? Parece que, poxa, pobre Senhor, criou. Será que ele se arrependeu? Eu fico pensando às vezes, será que nosso Senhor se arrependeu de ter criado a humanidade? Porque onde tem gente, tem confusão, tem desgraça. Eu acho que tem mais gente boa no mundo do que ruim. Eu queria achar também. Eu queria ter essa esperança. Eu queria ter essa esperança. Eu queria. Mas, enfim, tudo de ruim daquele período, vocês vão encontrar em todos os períodos da história. E o século XX é o pior de todos. Porque, além das guerras mundiais, nós inventamos os campos de concentração, né? Os campos de concentração nazistas, 6 milhões de mortos. Os campos de concentração da União Soviética, 60 milhões de mortos. Eu atualizei, eu fui pesquisar o número, eu tinha dito 40, não, 60 milhões de mortos durante 70 anos de história da União Soviética. 70 milhões. E tem Pol Pot no Oriente. Não, século XX, se existe uma idade das trevas, do ponto de vista... é o século XX. É o século XX. Tá bom, Madalena? Tá bom, Madalena? Eu me excedi, Madalena? Não? Não? Vamos abrir, vamos, Madalena. Me perdoe, Madalena. Tá? Me desculpe. Mas eu acabei mesmo. Eu acabei com a Universidade de Salamanca e de Bolonha. E agora... E agradeço, muito obrigado, abrimos para as perguntas. Muito obrigado. Tem uma hora ainda. Falta. Uma horinha certinha. Gente, então a gente tem bastante tempo para perguntas, vocês podem ficar completamente à vontade. Quem quiser fazer uma pergunta... Não, completamente não. Completamente não. Pois é, eu levo o microfone e o professor Ricardo está aqui à disposição para responder. Quem que começa? Ele levantou o braço aqui primeiro, tá rapidinho. Boa noite, professor. Primeiramente, uma honra ver a palestra do senhor, principalmente pelo esse ambiente universitário que a gente vive, né? Mas a minha pergunta para o senhor é a seguinte: pegando mais o lado da filosofia na Idade Média, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre a escolástica, comparando um pouco com o que veio depois na modernidade. E eu já vi muito o professor Olavo, alguns outros alunos dele falando também, fazendo um link entre o nominalismo, na época, com o que veio a surgir com o andar da história. Só que eu não entendi muito bem, aí se o senhor puder esclarecer. Obrigado. A filosofia medieval, ou melhor dizendo, a escolástica, que é um ramo da filosofia medieval, não foi o único. A escolástica é uma forma de debate intelectual, que nasceu nas universidades medievais. Então, o professor apresentava uma questão, especialmente em filosofia, lógico, medicina não faziam isso, nem em direito, mas especialmente em filosofia e em teologia. O professor apresentava uma questão, um tema, às vezes fazia a leitura de um trecho de um filósofo antigo, mas muitas vezes apresentava um tema, ou então uma passagem bíblica, poderia servir de exegese, e era feito um debate com os estudantes. Eles teriam que ter feito a leitura também. Ou muitas vezes o professor também lia em sala. E ele conduzia o debate através desse método chamado escolástico,
que consistia em se chegar a uma conclusão a partir de uma premissa, a partir de uma ideia, mas seguindo uma ordem sequencial lógica. Então, por exemplo, o professor chega para a turma e fala: isso é um copo? Aí a turma: o que é um copo? Aí começam a definir as coisas. A escolástica tinha essa preocupação. Uma das formas primeiras de definir as coisas é pelo que a coisa não é. Então, por exemplo, isso não é um copo por isso não é um copo por aquilo. Quais são as coisas que definem o que um copo não é? Pela negativa. É uma forma de mostrar o que algo é. O Ricardo não é uma mulher. Ele não é uma mulher por isso. Até chegar ao resultado do que ele é. Então, esses debates levavam bastante tempo. O mais famoso argumentador, o mais famoso pensador da escolástica é Santo Tomás de Aquino. E ele tem uma preocupação muito grande em apresentar a questão, as negativas da questão e a refutação dessas negativas. E aí, no final, concluir. E a conclusão é indiscutível, digamos assim, porque ele vai em todos os momentos do raciocínio. É como se você colocasse o seu pensamento, seguisse a ordem do seu pensamento por escrito, para poder chegar à conclusão das coisas, à especulação das coisas. O nominalismo é uma corrente posterior, que já começa a relativizar esses conceitos e essas definições. A partir do século XIV e o início do XV para frente, a filosofia começa a hesitar, ela coloca cada vez mais dúvidas na capacidade humana de dizer o que as coisas são. Até nós chegarmos ao século XIX e a filosofia se declarar totalmente incapaz de dizer o que as coisas são. Vou te dar um exemplo simples. Na UF, certa vez, numa aula de filosofia, a menina falou que não poderia dizer que ela era uma mulher. A aula parou, né? Falei: mas como? Você não pode dizer que você é uma mulher? Não. A filosofia chegou nesse momento hoje. As pessoas não dizem o que as coisas são. Têm medo de falar o que as coisas são. Aí eu falei com ela: não, você pode dizer que você é uma mulher, porque uma mulher tem algumas características fisionômicas. Não posso. Aí ficou hipnotizada lá. Então foi um caminho, da escolástica até o século XX, é um caminho de relativização das coisas, do ponto de vista filosófico. Entendeu? De aumento das incertezas, de aumento das inseguranças humanas em definir as coisas, de um modo muito simples, entende? A escolástica era mais... ela tinha uma preocupação de dizer o que isso é, o que aquilo é, que é a origem da ciência. A ciência procura definir as coisas, né? Precisar, definir, estipular e tal. Do ponto de vista filosófico, aconteceu exatamente o contrário. Do ponto de vista científico, a ciência avançou, mas do ponto de vista especulativo do pensamento, as incertezas só cresceram, entendeu? A filosofia hoje não define nada. Ela recusa definições. E a escolástica definia. Muito resumidamente, porque o tema mereceria um curso. Antes de eu passar o microfone para o Marcos, eu só vou deixar assim, gente, bem aberto, porque eu imagino que a maioria de nós, especialmente quem é mais novo que está aqui conosco, deve ter muita coisa que aprendeu na escola. E eu falei: gente, a igreja realmente... Pois é. Então, assim, vocês não ficarem acanhados, porque... O professor me corrija, né, se eu estiver errada, mas acho que 90% de tudo que a gente aprende na escola sobre a Igreja Católica é mentira, se não mais. É mentira mesmo. Isso, assim, atestado irrefutavelmente. Então, se estiverem em dúvida, esse é o momento. A gente tem 1 hora, um pouco menos, aí para perguntas, tá bom?
Boa noite a todos. Professor, parabéns pela palestra. Quase que eu caio agora, hein? Obrigado. Aproveitando que acho que a Madalena comentou... Desculpa. Aproveitando que a Madalena comentou, considerando essa dificuldade, essas mentiras que são colocadas ainda, né, no ensino sobre esse período, o que fazer? Aí eu coloco dois pontos. O que fazer para aqueles que querem buscar a verdade, esclarecimento sobre isso, né? Então, as obras que o senhor recomendaria, né, porque tudo você tem que dar um primeiro passo. E o segundo é o que fazer para ajudar aqueles que não querem buscar a verdade. Eu vou ilustrar rapidamente aqui um fato, antes, inclusive, de vir para aqui para a palestra, conversando com um colega de trabalho, semana passada, e ele colocava que, defendendo com unhas e dentes, né, o iluminismo, que foi o que resolveu os problemas da humanidade. Segundo ele, né? Aí eu falei, poxa, que legal, quais são as suas fontes de... Como você chegou a essa conclusão? Ele falou, não, é que eu leio uns sites da UOL, eles são bem resumidos, aí o caramba, vai ser difícil. Então, assim, o que fazer, né? Para quem quer buscar e para aqueles que ainda não se atentaram a isso. Olha, em primeiro lugar, tem que melhorar a educação. A educação no Brasil de 35 anos para cá, o nível caiu assustadoramente. O Brasil hoje é um dos últimos países em compreensão de texto, de leitura. Nós evoluímos. O nível está cada vez pior. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque já trabalhei no primeiro grau, no segundo grau, em cursos preparatórios e tal, e hoje estou no terceiro grau. E cada semestre na UFES, a queda é brutal. O que antes, eu entrei em 2000. Em 2000, por exemplo, 2, 3 anos, havia uma ligeira queda. Hoje, de um semestre para o outro, os alunos entram na universidade hoje, em boa parte são analfabetos. Analfabetos funcionais. Se eles conseguem escrever minimamente, de modo correto, eles têm dificuldade de interpretar os textos. Eles não conseguem entender. Então, em primeiro lugar, não é um problema do período medieval, né? Deveria haver um resgate das escolas tradicionais. Porque desde que foi inventado no Rio de Janeiro, no governo do Brizola, a aprovação automática nas escolas, ou seja, quanto mais a escola aprova, mais verba recebe do governo. Independente se a pessoa aprende ou não. E isso funciona no Brasil todo hoje, né? E já chegou à universidade. Então, deveria haver, o que eu acho que não vai acontecer, eu acho que vai piorar, eu lamento dizer, não vai melhorar, vai piorar ainda. Porque o fundo do poço, você vai cavando, não terminou ainda não. Tá? Deveria haver um resgate da educação tradicional, ensino, cobrança, dedicação do professor, né? E reprovar quem não estuda. Porque esse negócio de, no final do ano, passar a mão na cabeça, chegar a pedagoga lá da escola, o que você pode fazer por esse rapaz? O menino é um demônio! Ficou o ano inteiro fazendo um inferno, mas na hora tem que ajudar o menino, que ele tem que passar. E se não passar, é mandado embora, ou então tem não sei quantas mil provas que o professor tem que fazer para dar uma chance pro demônio. Entendeu? Então, em primeiro lugar isso. Mas como isso não vai acontecer, vai piorar. Em relação à Idade Média, em relação, de modo geral, à educação, é a leitura, é o estudo. Né? Deve-se ler livros. E bons livros, aí depende do assunto. Para a história da educação tem trocentos milhões, e aí são degraus. Você começa com os livros gerais, as enciclopédias, os dicionários, livros gerais. Na minha época era a Barça, o Conhecer, hoje não sei mais. Mas
enciclopédias e dicionários. Tá? Segundo nível, manuais. História geral, história da Idade Média. Manuais. Né? Na minha época, um bom manual era a História das Civilizações, do Will Durant. 12 volumes, é um manual, hein? Manual. A Era de Napoleão é um volume, mas é um manual, é um livro geral. Então, enciclopédias, dicionários, manuais. Por exemplo, hoje vai ser sorteado um livro, História da Idade Média, é um manual. Esse livro que vai ser sorteado é um manual. É um livro para você sentir um cheiro. A senhora já foi na perfumaria lá, na Champs-Élysées, em Paris, que a moça te dá aquele negocinho, um filetezinho para cheirar. Aí sente só o cheiro. Ainda tem o frasco. Mas sentiu só o cheiro, é o manual. Entendeu? Do manual, você vai para os livros específicos. História antiga, no caso da história. História antiga. História medieval. História moderna. História contemporânea. Ainda são manuais, mas são manuais mais específicos. Você vai fazendo isso. Ó. É um estudo, é um sistema de leitura, de estudo. Você só acaba quando morre. Porque quanto mais você estuda, mais você descobre que não sabe. Porque o negócio é infinito. Você descobre que não sabe. E quanto mais você estuda, por isso que ele pede lá a humildade, que você vai vendo que é uma pedrinha, entendeu? Um grão de areia na praia. Por isso que eu me divirto no primeiro período da UFES, os alunos, não, é isso, o cara fala com certeza. Esses que falam com certeza não sabem nada, não leram nada. Então, não tem jeito. A humanidade, estudar não é como comer, dormir, não é. Fazer amor, não é. Estudar não é natural. Vai dizer que é natural? Você pegar um livro para ler não é natural. Oh, tem celular, tem internet, tem televisão, tem disco, tem som, tem CD. O mundo inteiro é muito mais interessante. Na minha época era bonequinho, Forte Apache. Ficava lá, tá. Mas hoje, tudo é muito mais interessante, porque estudar cansa, cabeça esquenta, você pena, não é prazeroso. As pedagogas que falam que é prazeroso é mentira. Mentira! Ah, eu levei a turma no recreio para estudar matemática olhando as árvores. Mentira. Não é mentira. Estudar é assim, ó. Até hoje, para mim, é isso, ó. Cansa, para uma hora, o HD esquenta, começa a esquentar o HD. Vou dar uma caminhada, vou lá na padaria, vou olhar, vou ver a rua. Por quê? Porque não é fácil, né? Então, não há jeito, eu não sei qual é a solução. Eu sei que não falar idiotice, não falar ignorância, tem que estudar. Lá em casa, eu fiz com meus filhos, né? Durante um tempo. Por exemplo, vocês vão rir, né? Podem rir, ela já está rindo já. Ela já está rindo. Lá em casa, o que eu fiz? Televisão, não tem televisão. Imagina, hora da novela. Vocês, por favor, não riam. Chegou um momento, meus filhos pequenos, professora, eu cortei a tomada da televisão. Vocês acreditam nisso? Pessoa doente, sou eu, um doente. Primeiro, guerra civil com a esposa. Eu fui dormir na sala, entendeu? Porque a novela das 8, sei lá, das 7, das 9, tem novela o dia inteiro. É tudo amor, a menina está frustrada e está amando, aí é uma traição, aí tem casos, é só isso. Eu cortei a tomada, de repente, mas aí eu resisti, né? Eu resisti. Fiquei na sala de calça jeans, resisti, aí a minha mulher acalmou e, de repente, começaram a conversar na casa. Os filhos começaram a conversar. Aí uma vez foi uma cunhada minha, eu tenho 8 cunhadas, imagina. Foi uma lá, e todas mandam muito.
Aí ela falou assim, Ricardo, o que você fez com você? O que você está fazendo com seus filhos? Você bate neles todo dia? Eu estava lá lavando louça. Você vê que decadência, né? Lavando louça. Aí eu falei, não, por quê? Eles são tão educados, eles são tão quietinhos, eles conversam. Aí eu fala mais. Claro que isso não durou muito tempo, porque a pressão é muito grande. Mas, durante uma época, mais de um ano, durante uma época, nem todas as noites, mas durante uma época, eles foram educados 12 anos, 13 anos, entendeu? Tem o tempo, as idades normais, entende? Não adianta, Platão diz isso nas leis. A educação é controle, você tem que dizer isso pode, isso não pode. Meu filho no Darwin, eu estava lavando louça um dia, aí ele lá, tinha acabado de comer, só faltava botar a perna na mesa, né? Aí eu falei, filho, vem cá, me ajuda aqui a secar aqui a louça e tal. Sabe o que ele falou para mim? Ele estava no Darwin. Papai, a escola falou que eu tenho os meus direitos. Eu fiz assim. Olha aqui os seus direitos, ó. Vou contar até 5. 1, 2. Olha, minha mão é grande, ó. No 2 ele levantou. Para não tomar surra, né? Entendem? Não pode bater, agora é processado, é preso, sei lá, né? Então, não tem jeito. Eu tomei surra em casa, surras homéricas, com cinto de fivela Roberto Carlos. Sabe o Jesus Cristo, aquela fivela assim, ó. Vira aí, cara, é agora. Tá! Sangue escorrendo pela perna. Filme de Hitchcock. Nunca deixei de gostar do meu pai por causa disso. Mas não pode, né? Tudo traumatiza, é tudo mimimi. Não pode. As pedagogas me ensinaram que não podia corrigir com caneta vermelha, porque o vermelho traumatiza. O vermelho traumatiza. Eu falei, filha, o que a senhora quer? Rosinha? Não dá. Nesse ambiente só vai piorar. Entendeu? Só vai piorar. Não, só vai não. Vai piorar. E vai piorar muito. Não vai piorar pouco, não. Vai piorar muito. Perdoe, Madalena. Eu acho que eu estou me excedendo, Madalena. Você me perdoe, Madalena. Mas eu precisava contar essa história do Darwin, porque, poxa... Gente, a gente também já pediu aqui na frente, já 2 pessoas já, desculpa. Mas eu vou pedir ao professor Ricardo para depois ele me passar uma listinha com uma bibliografia de referência, a gente coloca na Me perdoe, Madalena. Eu tenho um site já há mais de 2 décadas, chamado ricardocosta.com. ricardocosta.com. Só, tudo junto. E ali tem artigos, tem livros disponíveis, tem cronologia, tem mapa, tem um monte de coisa. E cada artigo tem lá a bibliografia, né? Tem a bibliografia. E tem mais de 100. Eu falei para o senhor que eu sou doente. Tem mais de 100 artigos já, olha que maravilha. Publicados no Brasil e no exterior. Obrigado, senhor. Está tudo lá. Está tudo lá, disponível. Né? Então, tem bibliografia para dar e para vender, Madalena, lá no site, como é que se chama? ricardocosta.com. Professor, como aplicar o belíssimo texto do Hugo de São Vitor nos dias de hoje, haja vista que os ambientes de estudo viraram palcos para a propaganda ideológica? Olha, propaganda ideológica, né? Cada um não se envolver em debates, não entrar em discussões,
não debater nada com ninguém, quieto, fica na sua, e estuda em casa. Eu aconselho isso para os meus orientandos também. Estude em casa. No meu caso, na UFES, vá para a aula, assista a aula e vá para casa estudar. Você vai aprender no seu quarto, em casa. Tem gente que fica ali o dia inteiro na UFES. Ou então na biblioteca. Mas aprender tem que ter uma mansidão de coração, sabe? Calma, sem pressa e todo dia um pouco. Na sua solidão, na sua casa. Tá? É a única forma de... Porque não tem como, é muita pressão. As escolas hoje, há muita doutrinação política, principalmente, né? Porque os professores fazem palanque político das suas salas de aula. Eu já vi, na UFES, direto. O cara é do PSOL, do PT, do P não sei das quantas, e não deixa o conteúdo de lado para fazer propaganda política. No Brasil inteiro, em todos os lugares, em todas as escolas, em todas as universidades. Isso é um fato. Não sei como é que está lá. Não sei como é que está lá. Nem vou perguntar. Tenho até medo de perguntar. Mas eu sei que é assim. É assim. Para o povo que faz graduação comigo, mestrado comigo e tal, eu aconselho isso também. Ouviu uma bobagem em sala, faça cara de idiota. Faça cara de idiota. O cara falou uma asneira. Você fala, caramba, professor, que interessante. Não tinha pensado nisso. Poxa, não tinha visto sob esse ângulo. Pronto, fica na sua. Entendeu? Ouvido de mercador. E conferir as informações. Um critério para a bibliografia, para os bons livros, é o autor indicar aonde ele leu aquilo que ele escreveu. Por isso que os manuais estão num certo degrau. O manual, não dá para fazer isso no manual, senão o livro ficaria... Né? Do degrau superior, o cara fala, eu li isso no autor do século IX, no autor do século XII, no caso da Idade Média. Entendeu? Conferir as informações. Eu aprendi isso em escolas católicas e protestantes que eu estudei. Lá na escola tradicional. Você confere. Não é porque o cara falou que... Não é para você dizer amém. É para você conferir. O cara não sabe. Ninguém sabe tudo. Fala, onde é que o senhor leu isso? Lá procura. Entende? Conferir a informação, pesquisar e estudar em casa. Na escola, não. Pelo menos nas humanas. Matemática é um pouco... As matemáticas são um pouco mais... Mas mesmo assim tem. Tem propaganda ideológica, tem tudo isso. Porque o nível está muito baixo. O nível está muito baixo. É essa crise que nós estamos passando. Nós vai, mim fazer, a gente fomos, a gente sabemos. Aliás, eu aconselho, posso aconselhar? Eliminem o agente. Primeiro passo. Pode começar assim. Você pensa assim, agente só o 007, que tem licença para matar de sua majestade. Porque agora já estão escrevendo agente junto. Já viu? Eu já vi. Agente junto. Não tem agente. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Porque se você falar agente, você não vai conjugar o verbo. Você não vai conjugar verbo. A gente vai. A gente foi. Agora, se você falar nós fomos, você vai ser obrigado a conjugar o verbo. Conjugar verbo é o mínimo. Eu sempre falo isso. Gente, como é que começa lá o livro, um dos livros da Bíblia? No princípio era o verbo. Professor, no princípio era o verbo. O que mais? Como é que continua? Peraí.
Que o verbo se fez carne. Se no princípio é o verbo, vocês têm que saber verbos. É o mínimo. É o mínimo. Agora, agente não. Agente não, Madalena. Eliminem o agente. É um bom começo. Você vai ter que pensar a conjugação. E pensar a gramática é o primeiro passo para o intelecto. Porque você vai aprender a língua da sua mãe e do seu pai. A melhor língua, né? Você vai ser obrigado a pensar a forma. Pensando a forma, consequentemente o conteúdo vai ficar melhor também. E você vai se expressar melhor. Você vai ter mais vocabulário para falar o que você sente, o que você pensa. Primeira coisa, se não souber português, não dá nem para começar. Por isso que eu falo, no primeiro dia de aula na UFS, Min Tarzan, Min, Uga, Uga, Uga. Min dá 0, entendem? Pronto. É um negócio incrível. É um negócio incrível. Então, caríssima, primeira coisa, tá bom? Nós vamos, Madalena. Professor, boa noite. A minha pergunta é em relação a outro mito que eles atribuem muito à Idade Média, à Igreja Católica, que é a ladainha de que a Igreja e o período medieval sempre oprimiram muito as mulheres, ela foi sempre subjugada durante toda a história, principalmente na Idade Média. Aí, o que eu já li e me inteirei um pouco, realmente era assim na Idade Antiga. No mundo grego e romano, a mulher tinha um status inferior. Mas aí tem uma historiadora, principalmente que é Regine Pernod, francesa, que as obras dela mostram um lado bem diferente e mostram que há muitos casos, quase, não exceções, mas uma coisa rotineira, de mulheres que se destacaram na Idade Média, que eram arquitetas, médicas, farmacêuticas, escultoras. Aí ela dá vários exemplos de rainhas, de cidadãs comuns. Ela chega a falar que as mulheres tinham voto nas comunas burguesas, e casos de universidades que as mulheres eram alunas e professoras. Aí eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso, mais em relação a essa questão do ensino também, o ensino feminino na Idade Média. Muito bem. Para vocês entenderem isso, vocês têm que imaginar um mundo sem máquinas. Um mundo em que tudo é feito com as mãos. Pensa fazer manteiga com a mão, no braço. Manteiga. Costurar as roupas. Matar os animais para fazer a comida, para trazer a caça para casa. Levantar a casa do zero no braço, cortar madeira. Esse mundo que não há máquinas, obviamente, as mulheres têm um papel mais reservado. Porque a mulher fica em casa fazendo isso para a maior parte da população, né? Os camponeses, 90% da população medieval era camponesa, era de camponeses. O cara que sai para caçar, o cara que sai para defende a casa, o cara que constrói a casa. Enquanto isso, a mulher faz todas as roupas da família, a mulher faz não tem geladeira. Vocês já imaginaram um mundo sem geladeira? Que a comida estraga no dia seguinte? Tem que fazer comida todo dia. É um maior trabalho. É um trabalho brutal. Não tem nada, tudo no braço. Tá? É um mundo que a humanidade está próxima da natureza. Tem urso lá fora. Tem animais selvagens lá fora. Tem que plantar o que come. Tem que arar a terra, tem que tirar as ervas daninhas, tem que estocar o alimento. Consequentemente, o trabalho é dividido. Embora, é claro, homens ajudem na casa e mulheres ajudem no campo também. Como a gente vê aqui no interior do Espírito Santo, né? Tem muita mulher que trabalha com o marido na lavoura. Eu já vi em televisão aqui.
né? Então, é um mundo mais hierarquizado. Sim, é. Como era a situação da mulher no mundo antigo, no mundo grego, no mundo romano, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista formal? A mulher passava do poder do pai absoluto de vida e de morte para o poder do marido. Em Roma é chamado o pater familias, o poder paterno, né? A mulher não tinha, a esposa, a mãe, não podia dizer se queria o filho ou não. O pai, se não reconhecesse o filho era abandonado. Em Roma, é o caso que eu mais lembro agora de cabeça, a mulher pariu, nasceu a criança. O cidadão romano tem que pegar a criança e levantar ela acima da cabeça e dizer, esse é meu filho. Aí ele é reconhecido. Se ele não fizer isso, bye bye criança. Criança e mulher no mundo antigo estão sob o poder jurídico, social do homem, ok? O que acontece com o cristianismo? Quando vem a Idade Média, quando a Igreja Católica entra em cena, o que acontece? Ora, homem e mulher juridicamente têm os mesmos direitos, porque na Bíblia, já disse isso em outra oportunidade, o corpo do marido pertence à esposa e o corpo do esposo pertence, e o corpo da esposa pertence ao marido. Nessa ordem, são um só corpo. Um só corpo. O corpo dele pertence a ela. É o único motivo de divórcio na Idade Média. A impotência masculina. A mulher apresenta, meu marido é impotente. Ela tem direito a divórcio. Porque o corpo dele pertence a ela e o corpo dela pertence a ele. Isso é uma coisa impensável no mundo antigo. Impensável. A criança é a mesma coisa, porque na Bíblia está lá, se você quiser ir para o céu, tem que ser como as criancinhas. Então a criança passa a ter uma valorização. É claro, gente, isso demora muito tempo. E até hoje, aliás. Até hoje. Porque não é natural. Atenção, eu falava aqui do negócio natural. Por que não é natural? Porque na natureza não é assim. Na natureza, o macho domina. O cavalo sobe na égua, o boi na vaca, o galo tem não sei quantas galinhas, ele é o dono do galinha, tem que ter um galo só, não pode ter outro. Se tiver 2 galos, alguém já teve galinheiro aqui? Meus avós tinham um galinheiro lá em Niterói. É um galo só, e ele ainda tinha espora assim, meu avô usava o galo para briga, para rinha de galo. Depois foi proibida pelo presidente Jânio Quadros. Ele ficou preocupado com as rinhas de galo, né? Então, na natureza, é o macho que se exibe, o pavão que se exibe, o leão é mais bonito que a leoa. No mundo islâmico é assim também. É o homem que se exibe, é o homem que dança no mundo islâmico. A mulher se esconde em diferentes níveis, né? Tem a burca total e só o véu. Mas quem se exibe, quem usa roupas bonitas, seda, colorida e dança, é o homem. É o homem que pode ter 3 mulheres. Isso no mundo islâmico. Por que não é assim aqui? Por causa da igreja. Por causa da igreja. É diferente do Oriente. Mas isso demorou séculos, repito, demorou séculos. Tá? Agora, é claro, você vai encontrar em textos de monges, de religiosos, para o cara ficar lá na contenção sexual, para ele ficar lá, para ele não fazer sexo, ficam falando lá, não, a mulher é isso, a mulher é aquilo, para o cara, entendeu? Mas na vida real, é o que eu estou dizendo aqui, na vida real, quantas rainhas, quantas santas, quantas princesas, assim, a rodo. O que não acontece no mundo antigo. No mundo antigo você vai ver uma Cleópatra, vai ver outra, uma aqui, uma ali. Mas não com essa... A Idade Média dá uma nova condição à mulher. E eu vou acrescentar a resposta. A Idade Média, entre aspas, inventa o conceito de amor heterossexual. Essa é boa, né? É porque até a Idade Média, amor
que também se traduz por amizade. Amizade e amor são a mesma palavra grega, filia. Pode ser traduzido por amor ou por amizade, depende da frase. Era uma coisa que só considerada que os homens eram capazes de amar. É um sentimento superior. Nos diálogos lá de Platão, só tem homem. Só os homens, os amigos, só os homens eram considerados, achavam que só eles podiam ter a amizade, a noção de amizade. Que mulher não era capaz de sentir isso. Isso, 250 a.C. Lá no século XII, surge, no meio da Idade Média, com as escolas, com tudo que eu contei, a ideia de que o homem se sujeita à vontade da mulher. Se a mulher disser não para ele, ele vai chorar em casa onde tem a cama quente, o travesseiro quente. Isso não é natural. Não é natural um ser fisicamente mais forte aceitar o que um ser fisicamente mais fraco lhe diz. Não, eu não quero namorar contigo. Vai embora. Vai embora. Isso nasce no final do século XII. O conceito de amor heterossexual. Que um homem vai lá. Aí tem um monte de poetas, né? Dante. Não, um monte de poetas escrevem poesias amorosas para as mulheres. Dante se apaixona por Beatriz. Dante vê a Beatriz passando na esquina. Nunca mais viu. E ficou apaixonado a vida inteira pela Beatriz. Fazendo poemas, botou a Beatriz no céu, escreveu a Divina Comédia para Beatriz, nunca nem conversou com a Beatriz. Se você fala um negócio desse para um romano, ele ia rir na sua cara. Aliás, Roma diz que o marido não pode se apaixonar pela esposa. Os romanos diziam isso. Por quê? Se o marido se apaixonar pela esposa, ela come ele come na mão dela. Ela faz assim. Se ele se apaixonar, ele não pode se apaixonar. O Roma diz isso. E a Idade Média inventa o amor, o cara se apaixona. O cara fica, ai, ela não quer saber de mim. Aí faz música sertaneja, aí faz o diabo. Fica, ai, ó, eu te proponho, tal. É a Idade Média, Igreja Católica. Igreja Católica. Então, isso também é uma outra revolução, que, aliás, esse é um dos temas que eu estudo nas minhas pesquisas. Canções de amor no século XIII. Tem algumas coisas diferentes, mas não dá tempo de explicar. Mas tem essas coisas diferentes que surgem na Idade Média, graças à educação cristã. E, olha, está aumentando o número de estupros e o número de violência contra a mulher está aumentando, porque a cristianização está decaindo. Isso é um fenômeno, é isso aqui, ó. Quando aumenta a cristianização da sociedade, a violência feminina diminui, contra a mulher diminui. Agora, como há mais gente ateia, digamos assim, vale tudo. Você não acredita no céu, não acredita no inferno? Ué, o que te segura? Nada. Você não tem medo de nada. Você tem dinheiro, a sua mãe é juíza, você trafica lá não sei quantos quilos de cocaína, você faz o que você quiser. É salve-se quem puder. Vai acabar quando você morrer. Vai acabar quando eu morrer. Vamos tocar o rebu. Quem é que me segura? Então é um fenômeno igual. Diminuiu a cristianização, a violência contra a mulher aumenta. Eu sei que é estranho, e vocês não aprenderam isso, mas isso é um fato. Jacques Legoff, para falar um autor marxista, de esquerda e tal, no final da vida fala isso. Fala isso. E lamenta que o Islã esteja em expansão na Europa. Nas últimas entrevistas. E o Islã em expansão aumentou o número de estupros na Europa. Na Alemanha, mulherada está sendo estuprada a rodo. É só procurar na internet. Porque o Islã, o cara manda. É só procurar na internet. E estou falando com bastante licença, porque metade da minha família era muçulmana. Por pai de mãe, conheço o povo. E é realmente isso. A mulher se esconde. Meu avô, a comida não estava boa? Meu avô, Osman, jogava o prato na parede. A comida não estava boa.
Minha avó tomava surras homéricas. Hoje, mãe. Então, eu conheço. Então, é só comparar. É só você comparar. Sociedades religiosas, a violência é menor. Gente, vocês não percebem isso? Lugar que tem comunidade religiosa, o grau é menor. Tem hipocrisia, tem fofoca, tem maledicência, mas o grau de violência é menor. Eu morei em Afonso Cláudio uma época, não tinha nada. Depois me falaram, aqui acontece alguma coisa, o cara é jogado lá no Rio. Cidade de, como é que é? Cidade de Pistoleiro. Meu filho ia para a escola de pequenininho sozinho, andava na rua sozinho. Todo mundo armado, né? Se alguém falou alguma coisa, sei lá se ele está com a... Não tinha nada. Então, sociedades mais religiosas têm essa coisa da hipocrisia? Tem. Mas a violência é menor. A violência é menor. Desculpa, mãe. Tamo lá. Gente, assim, pelo horário, tem 2 pessoas que pediram, que eu vi, né? Essa moça aqui na frente, mais um rapaz ali, então não vai dar para a gente abrir mais. Não sei como que o professor Ricardo pode fazer, às vezes, para, se alguém mais tiver uma pergunta, ele está respondendo depois entre vocês, mas pelo tempo a gente só tem mais como tá abrindo para mais 2 perguntas, tá? Boa noite, Ricardo. Deixa eu te perguntar, com relação às escolas, por exemplo, eu aprendi que a Idade Média era a Idade das Trevas, que isso era título, Idade Média, idade conhecida como a Idade das Trevas, pela questão que a Igreja Católica escondia o conhecimento das pessoas por conveniência e tal, e isso você está quebrando esse conceito. Mas aqui, por quê? Por que as escolas assim, ensinam isso? E confirmar realmente, uma dúvida que me gerou, é se a população na Idade Média, tirando os estudiosos, o clero, a maioria, era realmente ignorante, no sentido de analfabeta? Sim, a maior parte da população europeia na Idade Média era analfabeta. Não vou discutir o que é o analfabeto, porque hoje muita gente aprendeu a ler e escrever, mas é analfabeto. Mas sim, porque foi um processo, como eu tinha explicado no início, aquelas tribos eram todas iletradas, viviam de caça, eram seminômades. Então, na mistura, na mescla, na fusão com o Império Romano em decadência, o nível caiu e a níveis assustadores. E a Igreja Católica ficou ali como mantenedora da tradição clássica. Sim. Uma parcela muito pequena ia para as escolas e mais tarde para as universidades. Mas veja, começou. Veja o nosso caso aqui do Brasil. Ainda há analfabetismo no século XXI, e mesmo os lugares alfabetizados, o grau de compreensão textual é baixo, é muito baixo. Eu vejo isso, eu sou professor de mestrado também, no mestrado. Isso foi a segunda. A primeira, por quê? Não, o mito da Idade Média como Idade das Trevas é um mito que surge no Renascimento. Os homens, os italianos especialmente, para vender, digamos assim, o peixe da sua produção artística, da sua filosofia e tal, eles dizem que os anteriores a eles viviam nas trevas. Desconsideravam a arte gótica por ser uma arte muito grotesca para eles. A sensibilidade mudou. E sempre que há uma mudança de sensibilidade, os novos se dizem modernos. Os medievais se diziam modernos em relação aos antigos. É sempre assim. Os renascentistas se diziam modernos em relação aos medievais. Esse mito nasce no Renascimento. E ele vai ganhando
durante os séculos, ele ganha o acréscimo da reforma protestante, porque na tradição protestante fala-se mal da Igreja Católica, né, por oposição religiosa. Protestante e avança a Revolução Francesa. Revolução Francesa, em primeiro lugar, é uma perseguição contra a Igreja. Eu estou lendo agora Cidadãos do Simon Chama, é impressionante. É impressionante a brutalidade e a matança de padres e freiras e tal. A Revolução nasce num princípio antirreligioso. Né? E no século XX, continua essa tradição, vai passando de mão em mão, em diferentes níveis, é claro, com os socialismos. Na União Soviética e depois no mundo socialista. Marx diz que a religião é o ópio do povo. Na verdade, a frase não é o ópio, é o lenitivo. O sentido é que entorpece, né? Entorpece, deixa a pessoa amortecida e com uma consciência falsa da realidade, da exploração que ela está sofrendo. Entendeu? Então, é a tradição da esquerda. As esquerdas todas perseguiram a Igreja, perseguiram as religiões, de um modo geral, mas especificamente a Igreja. Entende? Então, é uma série de camadas que vão sobrepondo, até chegar hoje, com a difusão das escolas no Brasil, por exemplo, o nível cai também da formação dos professores, com a ideologização do ensino, com o construtivismo, que você tem que aproveitar o contexto do aluno e o vocabulário que o aluno traz da sua realidade social. Né? Eu não posso ensinar que o aluno que falar Flamengo está errado, que a comunidade dele fala Flamengo. Eu estou impondo a minha cultura classista. E já estão tentando criminalizar isso. Já há um movimento no Brasil para criminalizar. Então, há vários problemas que você só resolve lendo os livros. E no mundo da leitura, da década de 50, ou melhor, da década de 40 para cá, essa ideia de que a Idade Média é a Idade das Trevas não se fala mais. O problema não é a Idade Média. O problema é a Igreja Católica. Na cabeça dos intelectuais de esquerda. É a Igreja. O problema não é a Idade Média. A Idade Média é uma época como qualquer outra. Mas como tem a Igreja na frente da cultura, é a Igreja que oprime. Porque o povo da esquerda entende que a religião é ruim. Entendeu? Que você é religioso, você não sabe de nada, eu que vou dizer por você. Eu que vou ser a sua consciência. É o que diz a esquerda normalmente. Né? Então, são vários problemas. Você só resolve estudando. E, no final das contas, ainda tem que filtrar a excelentes livros sobre a Idade Média, mas como são escritos muitos por ideólogos, com a ideologia por trás, às vezes escorre um veneno. Pega naquela frase ali, tem o cara joga ali sem falar. Só quem conhece os documentos de época que consegue filtrar, entendeu? Aí já é outro nível mais profundo de leitura. Entende? Você tem que de época. Você tem que, para ser um estudioso mesmo, tem que ler os textos daquela época e comparar com o que os historiadores dizem a respeito daquela época. Entendeu? Esse é o último nível. E aí você vê quando o cara exagera, quando o cara distorce, quando ele joga o julgamento de valor dele, que é preconceituoso, quando ele está bem, quando ele narra direito. Mas esse é um nível bastante... academicamente falando, bastante elevado, né? Que pouca gente faz. Então, é assim mesmo. Mais uma. Gente, então eu vou abrir para a última pergunta. Já respondeu? Então tá bom. Então tá bom. Não sei se a gente tem tempo. Que horas são? Alguém pode me... Não? Já acabou? Então tá bom. Então, professor Ricardo... Cadê o meu copinho ali? Calma aí.
É, quase que eu derrubei a água. Gente, obrigado. Não.